Olá, vamos conversar sobre as suas preocupações? Dando seguimento às nossas conversas sobre espiritualidade, agora vinculado à questão do emocional, eu quero conversar com você hoje sobre a questão da preocupação. Quando a gente fala em preocupação, na verdade nós estamos falando em preocupações, porque muito possivelmente o indivíduo preocupado ele vai ter mais de um foco de preocupação. E aí nós vamos ver até que quando nós falamos em preocupação, isso tende a ser considerado como se fosse assim uma qualidade. Por quê? A pessoa preocupada é aquela pessoa que é responsável, é aquela que está procurando fazer a coisa direita, é aquela pessoa que quer fazer, digamos, as coisas da melhor maneira possível. Então, nesse sentido, a preocupação tende a ser considerado um comportamento benigno, como se fosse uma coisa que não fizesse mal. Só que nós precisamos lembrar aqui o seguinte: a preocupação corresponde a um lado de uma moeda, que do outro lado da moeda está a ansiedade. E quando nós falamos em ansiedade, aí não tem dúvida que a ansiedade é uma coisa ruim, porque as pessoas não gostam de serem ansiosas. Agora, se você encontrar uma pessoa ansiosa, possivelmente, ou se você encontrar uma pessoa ansiosa, certamente essa pessoa ansiosa será uma pessoa preocupada. Então não adianta para você dizer para uma pessoa assim, você tem que ficar calmo, você tem que ficar menos ansioso. Isso não vai ajudar, porque a pessoa vai estar ansiosa porque ela está preocupada. Então é sobre isso que nós vamos conversar, sobre as suas preocupações que vão acarretar aquilo que como subproduto vai ser a ansiedade. Então, o que acontece com uma pessoa preocupada? A pessoa preocupada, sem perceber, ela vai produzir um hormônio chamado cortisol. E o cortisol é aquilo que acaba sendo um bloqueador das sinapses cerebrais, ou seja, ela interrompe a passagem do sinal elétrico de um neurônio para outro. Então, o que vai acontecer com uma pessoa preocupada é que, por conta desse cortisol, essa pessoa preocupada ela vai começar a esquecer coisas e ela vai começar a ter lapsos de atenção. Então, seria mais ou menos como se nós pensássemos assim em uma casa em que todos os aparelhos elétricos, todos os chuveiros, toda a televisão, micro-ondas, imagine tudo isso funcionando ao mesmo tempo, que vai acabar desligando a chave da energia elétrica. Então, o que acontece? Quanto mais o indivíduo se preocupa, menos eficiente ele vai se tornar na sua ação do dia a dia. Então, nós falamos em preocupação como uma coisa que vai atrapalhar a condição de vida de uma pessoa. Então, é típico do indivíduo preocupado ficar preso naquilo que nós chamamos de ruminação, ou seja, a pessoa começa a preocupar e entra num círculo vicioso de quanto mais a pessoa preocupa, menos ela age para modificar a condição de preocupação dela. E, nesse sentido, a constância desse estado preocupado pode criar aquele quadro psiquiátrico que nós chamamos de transtorno de ansiedade generalizada. Ou seja, a pessoa fica preocupada por tudo e, a partir daí, começa a ficar ansiosa por tudo. Então, por que nós estamos associando a preocupação com a questão da espiritualidade? Porque
a pessoa pode buscar a espiritualidade até como uma forma de fugir ou de escapar desse estado de preocupação. Mas enquanto esse estado de preocupação for dominante na mente de uma pessoa, não vai adiantar a pessoa ler livros espirituais, não vai adiantar uma pessoa assistir palestras ou rezar ou meditar, enquanto essa tendência ruminante continuar existindo nesse porão da consciência da pessoa. Então, nós precisamos encontrar uma forma de lidar com essa condição de preocupação para que, com menos preocupação nesse sentido, a pessoa possa direcionar a vida pessoal e espiritual dela de uma forma melhor, necessária. Tá? Agora, quando nós falamos em preocupação, nós temos que considerar duas coisas aqui. Primeiro, o foco da preocupação e depois a forma de lidar com a preocupação. Se nós considerarmos o foco da preocupação, tudo pode ser um foco de preocupação. Pode ser o trabalho, pode ser a condição financeira, pode ser a família, pode ser um relacionamento amoroso. Então, qualquer coisa pode ser um foco da sua preocupação. Então, nesse sentido, ser uma pessoa despreocupada pode não ser adequado para uma pessoa, porque é necessário que você tenha um certo cuidado com os aspectos aí da sua vida material. Agora, nós vamos precisar lidar mais com a forma de você lidar com a sua preocupação. Num primeiro momento, vamos diferenciar que quando você tem uma preocupação com alguma coisa, seja ela qual for, precisamos diferenciar o que você pode mudar no foco da sua preocupação e o que você não pode mudar. Ou seja, tem aquilo que você pode fazer e tem aquilo que você não pode fazer. Então, como que nós diferenciamos isso? Então, vamos supor que você esteja em um trabalho que esteja sendo insatisfatório para você. Seja porque o salário não é adequado, seja porque o ambiente de trabalho não é adequado. Isso é uma coisa que você pode mudar, porque você não tem necessariamente que ficar preso nesse ambiente de trabalho que é insatisfatório para você. Agora, talvez tenham coisas que você não possa mudar. Então, vamos supor que você acabou optando por um tipo de trabalho e esse trabalho você acabou estruturando a sua vida em função dele. Seja porque um cargo público que você assumiu, ou seja porque você assumiu, vamos supor, uma sociedade com alguém importante na sua vida. Então, vamos supor que isso você não possa mudar. Ou se você mudar, você poderia ter muitos problemas com isso. Aí se trata de uma condição de você criar uma adaptação. Então, vamos considerar essas duas possibilidades aqui. Primeiro, então, vamos supor que você tenha muitas preocupações e essas preocupações elas estejam assim fazendo um aglomerado na sua frente. Então, o que você vai fazer? Você vai estar o tempo todo pensando nesse conjunto de preocupações que você tem na sua vida. Isso é o que nós chamamos de ruminação. Então, uma sugestão que eu daria para você seria o seguinte: pegue esse conjunto de preocupações que ficam na sua mente e coloque isso em um papel à sua frente. Eu não estou falando escrever isso em um tablet ou no celular. Eu estou sugerindo que você coloque isso em um papel. Coloque todas as suas preocupações, das mais importantes às menos importantes. Uma vez que você colocar essas suas preocupações em um papel, coloque numa sequência de 1
até o número que for necessário, coloque a sequência em que você vai resolver ou procurar resolver essas suas preocupações. Seria como se você tivesse todas essas preocupações na sua frente e você coloque essas preocupações como se fosse numa fila. É claro que nós estamos falando em termos ideais. Então, depois, quando você for numerando essas preocupações, você vai colocando assim, a número 1 é que você vai fazer logo que você puder, a número 2 logo em seguida, a número 3, número 4, assim por diante. Agora, quando você colocar essa sequência das suas preocupações, o que você vai fazer logo depois? Procure colocar ao lado de cada preocupação dessas uma ação que você pode fazer em relação a cada uma dessas preocupações. Teve uma vez que eu lidei com um rapaz que, sendo jovem e tendo que se sustentar por ele mesmo, porque ele não tinha pais, ele já tinha perdido os pais numa condição muito prematura, ele estava com receio de ser demitido de um dos 2 empregos que ele tinha. Então, conversando com ele, eu sugeri que ele começasse a procurar um novo emprego antes de perder o emprego que ele tinha receio de perder. A primeira coisa que ele fez foi conversar com o segundo patrão que ele tinha, e o segundo patrão disse para ele que se ele perdesse o outro emprego que ele tinha, esse patrão ficaria com ele em horário integral. Ou seja, ele resolveu essa preocupação com a primeira ação que ele se decidiu a empreender. Então, você pegue o conjunto das suas preocupações, faça uma listagem delas numa folha de papel, coloque numa sequência de 1 em diante sobre aquilo que você vai cuidar de resolver e coloque uma sequência de ações para cada preocupação dessas que você tiver. Você vai ver que esse esquema é bastante simples, mas ele pode te ajudar muito a você desentulhar a sua mente com todas essas preocupações que possivelmente ficam na sua mente e que vão estar gerando ansiedade porque você não vai ver a condição de resolver isso. Então, a preocupação não é uma coisa tão tranquila assim, ela gera ansiedade. E a ansiedade, ela vai acabar perturbando muitos aspectos aí da sua vida. E aí nós caímos naquela situação de que algumas dessas preocupações nós podemos mudar com o nosso comportamento e outras preocupações nós não vamos poder mudar. O que nós pudermos mudar com as nossas ações, vamos lembrar que nós não vamos procurar o resultado ideal, mas nós vamos procurar o melhor resultado que for possível em relação àquele problema que te preocupa. Se você chegar a uma conclusão que um determinado problema não tem uma solução possível em princípio, nós podemos pensar então numa adaptação ativa ou numa adaptação passiva ao problema para que nesse momento você não encontre uma solução. O que eu chamo de uma adaptação ativa é você fazer alguma outra coisa que não traga uma solução para o seu problema em questão, mas que vai permitir que você tenha outras satisfações ou outros resultados em outra situação. Então, vamos supor que você tem uma dificuldade enorme nos estudos aí para um vestibular ou para um concurso em um determinado assunto. É muito comum as pessoas terem dificuldades aí na área exata, né? Matemática, física, essas coisas. Então, se você encontrar um limite muito grande nesse tipo de conteúdo,
você pode se dedicar mais àqueles conteúdos que você tiver mais facilidade. Então, isso pode ser aquilo que a gente chama de uma adaptação ativa. Você cria uma forma de lidar com o problema que não necessariamente resolve o problema, mas cria um resultado paralelo, né, na direção de outros resultados. Então, vamos supor que você esteja aí com uma dificuldade de encontrar um relacionamento amoroso, como um problema que nesse momento você não pensa uma ação possível. Bom, se você não encontrar muitas vezes aquele relacionamento que você está procurando agora, você pode desenvolver relações de amizades com outras pessoas, você pode frequentar outros ambientes para conhecer outras pessoas, não necessariamente para encontrar um parceiro amoroso, mas para conhecer mais pessoas que talvez em algum momento gere aquele relacionamento que você esteja procurando. De qualquer forma, vai ser importante você desenvolver aquilo que nós chamamos de habilidades sociais. Isso pode te ajudar muito. Agora, vai ter aquela situação que realmente não tem solução nesse momento e você já fez essas atividades paralelas e o problema ainda continua. Então, talvez nós vamos precisar, então, falar naquilo que eu chamo de uma adaptação passiva, aquela em que você simplesmente espera, você se conforma para o tempo que você vai ter que esperar para que uma coisa aconteça. Pode ser o tempo que você precisa para passar em um concurso público, pode ser o tempo que você espere para que você se aposente de um trabalho que seja insatisfatório para você. E considerar que esse tempo que você tiver que esperar para que uma coisa aconteça, esse tempo de espera, ele vai estar trabalhando dentro de você a resignação, a paciência, a tolerância, que muitas vezes serão as atitudes que espiritualmente você pode estar precisando nesse momento. Então, nesse sentido, quando nós falamos em preocupações, eu quero enfatizar que não é que você não deva se preocupar, porque a nossa vida material ela está cheia de preocupações, mas tem a forma certa ou a forma mais adequada de preocupar e as formas menos adequadas de se preocupar. Se você puder agir na direção que você pode mudar, isso vai desenvolver em você a capacidade de enfrentamento e de flexibilidade, que são atitudes importantes aí na sua vida. Pensar novos meios e novas soluções para lidar com as dificuldades da sua vida. Isso vai tornar você uma pessoa mais operativa na sua existência atual. E se você não puder mudar a situação, pode ser que você tenha que desenvolver habilidades paralelas ou até a necessidade de você aprender a esperar, como alguma coisa que vai desenvolver essa paciência e a tolerância, que também são atitudes necessárias na vida. E no mais, nós precisamos entender que podemos fazer da preocupação uma ferramenta para o seu desenvolvimento pessoal e espiritual. Então, você tendo uma preocupação, não brigue com ela, mas encontre a melhor forma de lidar com ela ou com elas, como nós temos falado. Proximamente, nós vamos falar sobre a irritabilidade e como que a irritabilidade também pode ser um fator que pode ser necessário também para o seu desenvolvimento pessoal e espiritual. Até lá!